Olá pessoal, com este vídeo eu pretendo explicar um pouquinho mais sobre o projeto Bilhete de Pagamento. E para isso eu vou apresentar hoje uma das funções e a construção dessas funções para que vocês desenvolvam esses códigos. Bem, eu vou então, aqui na nossa tela, nós vemos aquela função que eu já fiz com vocês, bilhete de pagamento. Primeira coisa que temos que fazer é carregar as bibliotecas, nunca esqueçam disso. Então, carreguei a biblioteca aqui do Deplir, que é a manipulação de dados, para ler as tabelas, para escrever, para ler Excel e para escrever Excel. E aqui para manipular datas. Então, carregadas as tabelas, o que eu vou fazer? Agora eu carrego o salário base e vendas. Depois eu crio as tabelas pagamentos realizados com as novas colunas, com uma sintaxe mais fácil e a venda consolidada. Para facilitar o nosso entendimento aqui, ou seja, para que a gente não fique com muita informação, eu vou apagar aquilo que a gente não vai mais utilizar. Apaguei. Eu já expliquei para vocês a tabela vendas funcionar e vendas mês, que eu crio que eu verifico o valor de venda de cada funcionário. Como eu vou precisar dessa função mais para frente, para explicar o quarto passo, eu vou rodar também essa função. Então eu rodei essa função, está aqui, ó, ela aparece como função venda mês, certo? Com os dados de entrada, vendedor, ano e mês e a venda consolidada. Bem, agora eu vou explicar esse quarto passo. Função para incluir a venda do funcionário na tabela pagamentos realizados. Então vamos entender esse passo aqui. Temos a tabela pagamentos realizados, que nela nós vamos guardar todas as informações a respeito do funcionário. Então, a venda mês, né? Ou seja, quanto que ele vendeu no mês, e é para isso que nós vamos pegar dessa tabela venda consolidada e jogar aqui dentro. Então eu criei uma funçãozinha só para pegar o que está em venda consolidada, que é a venda referente ao mês e ao ano que eu quero, né? Ou seja, ao mês 1, ano 2018, ou seja, dessa tabela eu vou pegar esse valor e vou jogar em pagamentos realizados aqui, vendas mês. A partir daí, eu tenho então o salário base mais as vendas mês, que aí eu calculo a alíquota de imposto de renda, o valor do imposto de renda, o INSS, a comissão desse funcionário, o salário líquido, a parcela do empregador e o fundo de garantia. Então está aqui, olha, eu crio, na verdade, eu vou pegar esse dado da venda consolidada e jogar na pagamentos realizados. E para isso eu vou criar essa função, que é aqui a função integra tabelas, que eu estou integrando venda consolidada e pagamentos realizados. Bem, eu vou fechar isso aqui para não poluir muito. E eu vou agora passar, certo? Aqui eu tenho o código dessa função, mas na verdade eu criei um outro arquivozinho só para que eu possa trabalhar com essa função de forma mais livre, ou seja, eu posso manipular, mudar o código sem mexer no projeto como um todo. Então eu estou fazendo essa função à parte e depois a gente leva para lá. Então olha só, a minha função integra tabelas, primeiro passo, de novo, igual eu fiz na função anterior, eu verifico se o ano do bilhete de pagamento é maior do que o ano atual. Se não for, eu retorno o erro. Se o ano do bilhete de pagamento é menor do que o ano no qual a empresa foi criada, senão eu retorno o erro. Se o mês é menor do que 1, ou seja, se o mês é menor do que 1, ou seja, se o mês for 0 ou um número negativo, eu vou retornar erro. E se o mês é maior que 12, eu também retorno erro.
Bem, eu poderia fazer outros tratamentos de erro, e eu poderia até fazer uma função tratamento de erro, tá? Verificando, por exemplo, se esse ano ele é numérico, se isso aqui é numérico, se eu vou trabalhar com numérico, com data, como que eu vou trabalhar com isso aqui? Então tem outras instruções que eu poderia fazer de tratamento de erro que eu não vou fazer aqui. Bem, como eu não vou chamar a função dentro do meu código, e essa função ela recebe para eu calcular, para eu colocar lá na função tabela, perdão, pagamentos realizados, eu preciso saber o ano do bilhete de pagamento e o mês do bilhete de pagamento. Então eu criei essas variáveis que eu receberia pela função aqui, só para eu poder testar o meu código que eu vou explicar agora para vocês. Então eu estou rodando isso aqui, vocês vão entender isso aqui um pouquinho melhor agora que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Como que eu faço? Se eu recebo aqui o ano do bilhete de pagamento e o mês do bilhete de pagamento, o que eu quero saber? Então eu quero pegar aqui de vendas, eu quero saber vendedores mês-ano, né? Eu vou selecionar os vendedores cadastrados naquele ano, naquele mês. Ou seja, porque a venda consolidada, vamos lembrar aqui, eu tenho de todos os anos e todos os meses. Então, o que eu vou fazer? Eu quero só daquele mês específico e o ano específico. E no caso aqui eu defini que o ano é 2022 e o mês é o mês 6. Então, vamos lá. Quando eu faço isso aqui, eu vou tirar vendedores mês-ano, eu vou tirar aqui dessa tabela venda consolidada. Vamos lá ver o que dá isso? Eu quero pegar e vou criar o código. Na verdade, está aqui, eu rodei. Então, vendedores mês-ano. Na verdade, daquela tabela venda consolidada, eu só peguei os vendedores que tiveram vendas naquele mês, naquele ano. Então, eu tenho aqui o valor das vendas mensais daqueles vendedores naquele mês, daquele ano. Então, é para isso que serve esse código. Muito simples. Eu uso o código Deplir, né? Venda consolidada, que é essa tabela. Filtro o ano igual ao ano do bilhete de pagamento. Mês igual ao mês do bilhete de pagamento. E seleciono ano, vendedor e venda mensal. Bem, veio esse código aqui. Incluo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou incluir na tabela pagamentos realizados essa venda desse vendedor. Ora, veja bem, isso aqui, vendedores mês-ano, é uma outra tabela, gente. Então, para eu incluir cada venda de cada vendedor na tabela pagamentos realizados, eu tenho que fazer um for para ir incluindo vendedor por vendedor. Vendedor por vendedor. Ou seja, como eu tenho 12 vendedores, eu vou ter que utilizar um for para colocar vendedor por vendedor. Então, pessoal, o que eu vejo aqui? Olha só, eu faço um for que vai contar as linhas dos vendedores. Mas, Adriano, como que eu vou saber quantas linhas tem a minha tabela que retornou? Aí é que eu uso esse comandozinho aqui, olha. Dimensão vendedores mês-ano. Gente, esse comando aqui, quando eu marco aqui, por exemplo, ilumino isso aqui e rodo, ele vai rodar, ele vai executar somente o que está marcado. Então eu dou aqui, ó, rodar, e ele vai rodar aqui, olha só. Eu estou vendo que na dimensão vendedores mês-anos, eu tenho 12 linhas. Perdão, na tabela vendedores mês-anos, eu tenho 12 linhas. Esse comando aqui, ó, dimensão vendedores mês-ano, ele retorna a quantidade de linhas. Está aqui, olha, vejam bem. E a quantidade de colunas. Como eu quero saber somente a quantidade de linhas, eu pego a dimensão 1. Está aqui. Então, quando eu pego dimensão vendedores mês-ano, a dimensão primeira do retorno da dimensão vendedores mês-ano, ele vai retornar a quantidade de linhas que tem
essa tabela vendedores mês ano. Então, o meu for vai ser do tamanho da quantidade de linhas que eu tenho essa tabela. Olha só, e aqui está certo, olha, eu tenho 12 observações, ou seja, 12 linhas em 3 variáveis. Então, ele retorna certinho, a gente viu aqui, ó, 12 linhas. Bem, eu vou fazer o for para cada linha dessa, eu vou agora pegar o número de inscrição do vendedor mês ano, que o número de inscrição é a coluna 2, olha só, coluna 2, certo? Eu vou pegar essa coluna, ou seja, eu pego na linha I do for, que vai de 1 a 12, na coluna 2, e vou chamar número de inscrição. Bem, pessoal, para eu poder fazer isso, né, eu não vou rodar o for aqui direto, porque ele vai rodar várias linhas de inscrições. Eu vou colocar aqui o I, só para facilitar, desculpa. Eu vou pegar aqui, ó, para vocês entenderem. Eu vou fazer aqui, ó, o I, como se fosse o I recebe 1, que na verdade o for ele vai numerar o I de 1, 2, 3, para cada I ele vai fazer o que está dentro do parente desse for. Então vamos lá. Para esse I, 1, eu vou pegar o número de inscrição. Vamos rodar aqui I igual a 1. Apareceu aqui, ó, I igual a 1, certo? O número de inscrição do vendedor mês-ano da primeira linha dessa tabela. Então vamos lá. Eu joguei numa variável número de inscrição, está aqui, número de inscrição, que é uma observação dessa variável. O que esse número de inscrição tem? Tem o vendedor, o número do vendedor. Então, está aqui. Ó. Então, eu peguei, joguei no número de inscrição, vendedores ano-mês, certo? E agora eu vou chamar a função, tá? Com esse número de inscrição, o ano do bilhete de pagamento, o mês do bilhete de pagamento, venda consolidada. A função venda mês-ano. Aquela que, quando eu coloquei lá no projeto, é o passo 3 que a gente fez. Vendedoras, função venda mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar para esse número de inscrição, dentro de venda consolidada, o valor da venda mês. Então, olha lá. Já achei o número de inscrição que eu estou me referindo no for. E agora eu vou achar dentro dessa tabela, eu vou procurar lá dentro da tabela função venda mês, a venda daquele vendedor. Vamos ver aqui o que retorna o X. Aqui, olha, o X retorna o valor daquela venda, 39.531,22 daquele vendedor. Vamos ver se é isso mesmo? Então tá aqui, ó. Eu vou venda consolidada, certo? Venda consolidada. Eu poderia ir tanto na venda consolidada como na outra tabela. Eu vou ter lá o ano 22, o mês 6, o ano 22, o mês 6. Opa, vamos lá. 22, o mês 6. Tá aqui. E o vendedor? Quem é o vendedor? O vendedor é o que voltou ali naquele número que é o número de inscrição, que é esse aqui, ó, o 1101. Então, olha lá, venda consolidada, o vendedor é 10.11.01, 39.531,22. Foi o que retornou para o valor de X. Então, pessoal, o X, ele retorna isso aqui. Certo? Então, eu posso vir aqui direto, ou eu poderia também direto buscar na função, mas eu já fiz aqui nessa função que eu já busco isso aqui. Então, já busquei a venda daquele vendedor naquele mês. O que eu vou fazer agora? Pegar esse valor de X e botar dentro do pagamentos realizados. Olha só, para o valor 1101, na venda naquele mês 22, eu vou botar ela aqui.
Vamos ver se isso dá certo? Qual é o comando que eu utilizo para fazer isso? Pagamentos realizados. E aqui, gente, eu utilizo um comandozinho aqui que é o eu faço essa comparação, tá? Direto no nativo. Isso aqui está no RPubs 4.2.2 e 4.2.4, que ele fala o seguinte: em pagamentos realizados, eu quero saber o número de inscrição igual ao número de inscrição. E eu quero atualizar na coluna 7 com um valor de X. Então vamos fazer isso aqui, ó, pagamentos realizados. Ele vai pegar nesse número aqui, ele vai ter que colocar aquele número que ele voltou aqui, 39.531. Vamos lá. Vamos ver se dá certo? Tá aqui, ó, 39.531. Então, feito isso, ora, deu certo a minha função. Vocês viram que eu fiz primeiro tudo pedacinho por pedacinho. Agora, vi que esse meu código funcionou, eu vou tirar esse valor de I daqui, porque eu sei que o meu código funcionou, e eu rodo a minha função e faço esse cálculo. Ou seja, para cada cada vendedor mês-ano, eu boto o valor aqui eu nem precisava retornar a venda mensal, tá? Eu retornei venda mensal até para saber se dá certo. Vamos ver aqui. É o mesmo valor, né? Que era da tabela, mas eu poderia buscar aqui também. Seria até mais fácil. Mas como eu já criei aquela função, né, para desenvolver, eu não precisei buscar aqui. Bem, gente, mas aí tem um detalhe. Olha só, a função, esse aqui, pagamentos realizados, o que acontece? Eu vejo que tem operador, serviços gerais, auxiliar administrativos e vejo que tem gerente. E lembrando que lá no nosso estudo de caso, o gerente ele não recebe sobre o percentual de vendas que ele realizou, mas sim de toda a equipe. Ora, então como que eu vou fazer? Eu primeiro coloco a venda de todos os vendedores, fiz isso aqui, que é esse for, e depois eu vou falar o seguinte, ó, calculando o total de vendas do gerente de vendas. Gente, as vendas totais no mês eu crio uma variável, faço a soma dessa variável, que na verdade esse comando aqui, ele vai dar a soma desses vendedores mês-anos, ou seja, a soma de tudo que aqueles vendedores venderam naquele mês, naquele ano. Então, simplificou, olha só, vendas totais, recebe isso. E o que eu faço? Quando eu utilizo o mesmo padrão que eu tenho aqui, olha só. Para pagamentos realizados, quando o setor for operação e quando o cargo é igual de gerente, eu vou atualizar a minha coluna 7, que é vendas totais, né? São aqui as vendas do mês, com o valor de gerente. Com o valor do gerente, vendas totais no mês. Então, esse gerente, a equipe dele vendeu isso aqui, vendeu isso tudo aqui. Bem, atualizando isso, eu retorno, né, como resultado da função, a tabela pagamentos realizados atualizada. Vejam bem, gente, aqui eu vou explicar uma coisa muito interessante aqui das funções, que as funções, quando elas são criadas, elas trabalham com variáveis locais. Opa, Adriano, o que é isso? Variáveis locais? Estou pegando ela aqui e estou botando toda a minha função aqui para ela ficar aparente aqui. Quando eu crio a minha função, eu trabalho com variáveis locais. Por isso, eu pego bilhete de pagamento, todas essas variáveis que eu recebo na função, tá? Elas vão ser trabalhadas somente enquanto a função existir. Quando ela não existir, essas variáveis, por elas serem locais, elas nem vão aparecer aqui. Então, por exemplo, quando eu rodar isso no código lá, no projeto como um todo,
essas variáveis elas não vão aparecer. O X não aparece, o I não aparece, o ano não aparece, o mês não aparece, nada disso aparece, as vendas totais não aparecem. E ele vai retornar os códigos direitinho. Bem, para eu testar, eu peguei esse código aqui, todinho, e coloquei. Só que eu tirei lá do código principal, né? Eu tiro isso aqui, porque senão ele não vai rodar, né? Porque isso, a função ele retorna o valor que eu quero passar para ela. Ou seja, o ano e o mês que eu quero passar para ela. Eu quero verificar as vendas do ano e mês que a função recebe, né? Venda consolidada e pagamentos realizados. Então eu retorno, eu recebo todas essas funções e quando eu retorno, eu só retorno pagamentos realizados atualizada com as vendas mês. Então, pessoal, acabei aqui. Vamos lá para o código principal. Talvez isso aqui. Vamos lá para o código principal ver as funções. Eu vou apagar tudo aqui para a gente começar tudo de novo. Nós começaremos tudo de novo, tá? E aí vocês vão entender o código, a função funcionando dentro do programa como um todo, tá? Então, olha só, zerei tudo, comecei tudo de novo, carrego as bibliotecas, olha só, na verdade eu não precisaria carregar as bibliotecas, carrego salário base, vendas, crio as tabelas, removo as tabelas desnecessárias. Crio a venda funcionário venda mês, que nela eu retorno a venda, né? Retornar os valores de venda do funcionário naquele mês. Crio essa função. E agora a outra função que a gente acabou de trabalhar, o quarto passo, função para incluir na venda do funcionário a tabela pagamento realizado. Então, tá aqui, ó, aquela função igualzinho, só que eu tirei o ano e mês, mas os outros comandos estão iguaizinhos. Então, eu vou rodar essa função, tá? Olha lá, eu vou até pegar aqui, roda essa função e ela apareceu aqui, ó. Integra tabelas, tá vendo? Bem, para testar a função, eu vou retornar, na verdade aqui no nosso código principal, eu retorno como, eu vou colocar aqui bilhete de pagamento teste, eu retorno essa função na própria função tabela pagamentos realizados, ou seja, eu atualizo ela. Mas aqui eu não, vou criar uma tabela à parte, tá? Para não mexer no código. Mas olha lá, eu vou criar uma tabela, né, uma data frame, que vai retornar, que ela vai ser igualzinho pagamentos realizados, mas na questão atualizada para o mês 3, ano 2022. Vamos lá, então, eu rodo isso aqui. Olha lá, vamos ver o que vem essa tabela? Ela é igualzinho pagamentos realizados, mas ela vem aqui com os dados preenchidos. Está aqui, olha só. Então, eu tenho o funcionário, aqui, eu tenho o número de inscrição, eu tenho que ele é operador, né? O cargo, ele é operador. Ele, então, teve vendas no mês. Teve vendas no mês e foi incluído aqui. Mesma coisa, operação, operador, teve vendas no mês. Está aqui. Quem é de auxiliar de serviços gerais não teve vendas no mês. Então, calcular percentual sobre zero é a mesma coisa que zero, isso aqui não vai afetar nada, ou seja, ele continuou com valor zero. Operador, está a venda do mês, cada um com a venda do mês. E aqui, ó, vamos ver o gerente, se deu certo, aquele caso ali específico. Opa! Aqui, ó, gerente administrativo. Esse aqui, ele não teve vendas. Só quem tem vendas consolidadas é o gerente de operações. Aí sim, a venda dele, ó, 366.382. Perdão, 832. E olha só, os outros que são administrativos, né, ou não tiveram venda, colocaram. Ah, Adriano, mas aqui, ó, esse aqui é a operação, operador e não teve vendas. Por quê? Gente, olha só, eu pedi as vendas
Em qual mês? Vamos dar uma olhadinha lá em qual mês eu pedi, só para a gente ver. Eu pedi as vendas no mês 22, mês 3. Vamos ver quando aquele cidadão ele foi admitido? No mês 5, lógico. Então, olha só, ele só foi admitido no mês 5. Ah, então ele realmente não teve vendas porque ele não foi admitido. Sim. Na hora de calcular o bilhete de pagamento, eu vou tirar esses cidadãos daqui, né? Esse pessoal que ainda não foi admitido, porque isso aqui eu tenho uma tabela já num ano futuro, né? Ou seja, não tenho esses dados aqui, ou seja, está correto o meu código. Então, bem, aqui eu tenho tabela. Gente, a partir daqui, eu só preciso calcular agora a alíquota do imposto de renda em cima do salário base, né? Então vamos lá. Olha lá, salário base mais a venda do mês, olha só, mais o percentual da venda do mês. Qual é o percentual da venda do mês? A gente já sabe que é 5%. Então, mais 5% disso, e aí eu vou calcular a alíquota do imposto de renda. Calculando a alíquota, aí eu calculo o imposto de renda. Aí, o salário base mais os 5%, eu vou calcular o INSS, certo? E aí eu vou fazendo todos os cálculos e depois é só imprimir o bilhete de pagamento. As outras funções, elas são bem mais fáceis. Pessoal, eu tentei fazer essa função aqui para explicar a vocês, espero que tenha ajudado, e mais adiante eu explicarei mais novas funções para que vocês executem esses códigos.